Voltamos com um papo de juventude e hoje nós falamos sobre o conceito de família. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o texto do Estatuto da Família, que só considera como família a união entre homem e mulher. A gente estava falando antes do intervalo da questão dos heterossexuais, homossexuais. Eu queria falar com você, Camila, você defende que esse estatuto acaba prejudicando muito as mulheres? Exatamente. Na realidade, o estatuto não ataca apenas as famílias LGBTs, ataca a diversidade das famílias. O Estatuto da Família é um atentado à democracia, porque o nosso país, com dimensões culturais, continentais, está indo para um retrocesso que nem outros países da América Latina estão caminhando. Ao contrário, só a gente vê alguns exemplos como Uruguai, Colômbia, que têm avançado nesse sentido. Quando a gente pensa que não reconhece as famílias plurais nesse Brasil, que não correspondem a esse núcleo familiar homem e mulher, a gente está pensando nas avós, nas madrinhas. Vamos para a região norte e nordeste, por exemplo. Quando a gente chega lá, muitas crianças são criadas por suas avós, por suas tias. Por quê? Muitas mulheres são assassinadas, justamente pela violência doméstica. São assassinadas por quem? Por seus companheiros. Quando a gente pensa isso, a gente está ignorando o restante das famílias brasileiras. A gente está ignorando a maioria desse país, não é a minoria. Lucas, você acha que ainda existe esse preconceito em relação aos homossexuais? Não, com certeza. Assim, qualquer LGBT, em algum momento na sua vida, passa por alguma questão de preconceito, principalmente nas escolas, assim. De discurso, de agressão física. Esse ano eu passei por uma situação de agressão, eu e uma amiga LGBT, e assim, é uma coisa que é evidente, a gente passa diariamente, né, tipo, todos os dias, e vai fazendo interseccionalidades, a questão de gênero, de raça, de identidade de gênero. Então, a gente tem isso, assim, evidente na nossa vida. Na faculdade mesmo eu já passei por isso. Quando a gente entra na questão da homossexualidade, a gente também fala da questão da adoção, né? Apesar de ter o amparo do STF, existem alguns caminhos, uma burocracia que ainda precisa ser enfrentada. Deputado, em relação a isso, a questão da adoção, você acha que o Estatuto, a aprovação de repente do Estatuto, vai enfatizar ainda mais essa dificuldade? O Estatuto, ele segue um caminho, que é o caminho da restrição aos direitos, né, de diversos segmentos da população, especialmente LGBT, né? Não somente, mas tem uma agenda hoje que está sendo construída na Câmara dos Deputados, que é orquestrada pelo deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, com, né, uma série aí de denúncias, mas que articula os interesses de uma bancada que se diz evangélica, de uma bancada ligada à indústria armamentista, conhecida como bancada da bala, e da bancada ruralista, né, conhecida como bancada do boi. Esses três setores estão hoje em conjunto com uma agenda conservadora que visa minar direitos da população LGBT, nesse sentido, criar dificuldades. O Estatuto da Família é uma dificuldade, uma tentativa de responder à posição do STF que permitiu a união homoafetiva, restringir os direitos de adoção. Isso quando a gente tem no Brasil mais de 5 mil crianças numa fila de espera para serem adotadas, a gente criar uma restrição de que crianças tenham acesso à família, amor, a carinho, é um absurdo, mas infelizmente faz parte dessa agenda, que eu acho que tem que ser combatida. A proibição da discussão de gênero nas escolas está acontecendo em vários municípios no Brasil, no Congresso Nacional. A bancada evangélica está tentando proibir que se faça a discussão de gênero nas escolas, quando a gente sabe que esse debate é um debate central. A principal causa de violência e morte entre as mulheres é a violência doméstica, é a agressão do homem contra a mulher pelo fato dela ser uma mulher. Não é uma briga de rua, violência urbana relacionada à rede de ilegalidades, não. É a violência dentro de casa do homem que se acha superior à mulher. Isso tem a ver completamente com a discussão de gênero. A mesma coisa a violência contra transexuais, etc., que tem sempre como base uma tentativa de imposição de um determinado comportamento, do controle do corpo do outro. Então, essa legislação, essa agenda legislativa que está em andamento no Congresso Nacional e que se esparrama para algumas casas legislativas pelo país, é trágica no sentido de acabar alimentando a intolerância.
Gabriela, você é estudante, eu queria que você falasse um pouquinho em relação assim, aos seus amigos, a conversa que vocês têm em relação a essa questão de conceito da família. O meu grupo de amizade, assim, a maioria das pessoas são bem liberais, assim. Eu cresci, assim, num meio bem liberal, cabeça aberta, e minha escola, principalmente, eu sempre estudei numa escola pequena e bem liberal, assim. Então, eu nunca experienciei muito, assim, esse preconceito, essas coisas. E a maioria dos meus amigos, eles apoiam bastante, são militantes LGBT também. E, assim, a gente é simplesmente muito liberal, sabe? Eu não estou acostumada com lidar com pessoas cabeça fechada e essas coisas. E a gente acha um absurdo isso, entendeu? A estrutura familiar dos seus amigos, assim, são pais separados, ou não? São essa união que o Estatuto prevê de homem e mulher? O que você observa? Assim, é meio que assim, meio a meio. Algumas famílias são, assim, essas tradicionais e outras são casais separados. E a gente sempre doa isso com muita normalidade. Eu acho que, pra gente agora, pelo menos a minha idade, isso é muito normal. Isso nunca foi uma questão, assim, tabu, sabe? A gente fala dessas coisas com a maior normalidade. Família é família. Não existe uma definição, assim, de família pra gente. É simplesmente um grupo de pessoas que se amam, entendeu? E são comprometidas umas com as outras. Isaac, você concorda? Legal. Completando o que o deputado falou e o que a Gabi também estava falando, era que eu acho, minha opinião, é que essas bancadas do setor conservador da nossa democracia, elas se valem de concepções e até experiências pessoais no esforço de validar essa ideia de família. Uma ideia restrita, uma ideia torpe, uma ideia infantil de família. Muito ligada à tradição ao qual eles foram, pelo menos o que eu acredito, expostos, e que não vem de encontro à realidade brasileira e à realidade da humanidade em si. Eu posso dizer isso com propriedade porque meus pais são divorciados, namoro uma menina que tem os pais divorciados também. A orientação sexual dela não é heterossexual, ela é bissexual. Então eu entendo isso e valorizo essa diversidade. Porque, completando aquilo que eu falei no primeiro bloco, a intenção de Cristo a nos fazer valorizar o senso de comunidade, ou seja, estar abertos à diversidade e às naturezas diversas das pessoas, é nos entender na capacidade de crescer com isso. Então, a qualidade da família, enquanto uma estrutura amórfica, sem formatos, sempre inclusiva, sempre amável, afável, é necessária, porque entende as necessidades da natureza humana. Então, dizer que, poxa, existe uma necessidade de se manter a família em um núcleo restrito, caramba, isso vai de encontro à realidade atual da população brasileira. Eu acho que tem um debate que tem um pano de fundo de todas essas discussões, que é o que cabe se legislar ou não. Não tem sentido você legislar para impor um determinado padrão de afeto, um determinado padrão de carinho, de amor, de acolhimento, de cuidado. O importante é que as pessoas tenham a sua individualidade garantida, tenham o seu direito de ser como quiserem. E uma das questões que acaba que surge nesse debate é como se aqueles que estão defendendo o direito à pluralidade estivessem querendo impor um determinado padrão. O fulano de tal quer que todo mundo seja gay. Inventaram um termo idiota que é da ditadura gaysista. Não. O que acontece é que você tem uma parcela da população que é discriminada, que sofre violência, que não tem acesso a direitos porque se relaciona, estabelece afetos, carinhos, estrutura sua família de uma determinada maneira que é minoritária e que é discriminada. O que essas pessoas querem é ter acesso aos mesmos direitos, não é impor o seu modo de vida aos outros, é não aceitar a imposição que lhe vem. É diferente. Não existe uma defesa nesse sentido de quem critica o Estatuto da Família de um determinado modelo, mas pelo contrário, o que existe é uma defesa da pluralidade, exatamente. O senhor tocou nessa questão do afeto. Dos argumentos de quem defende o Estatuto é que o afeto ele não ampara juridicamente nem legalmente
os direitos, porque se fosse a questão de afeto, no caso de uma separação, no caso de pagar uma pensão alimentícia, os casais, quando se separam, você não vai deixar de ter afeto ao seu filho, né, basicamente, mas a lei faz você pagar a pensão alimentícia. Então, eles entram nessa questão. Eu acho que tem uma questão aí que é o seguinte: quem tem direito à cidadania? Apenas uma parcela ou toda a sociedade? Eu acho que essa é a questão central que está aí, que a gente tem que discutir muito e profundamente a noção de cidadania. Somos todas cidadãs e todos cidadãos e temos direito aos mesmos, gostaríamos de ter os mesmos direitos e não os temos hoje, não os temos. O que a gente quer hoje é igualdade. Não temos igualdade de direitos, tanto para casamento, para cidadania, no caso das transexuais. Mas, olha, eu vou dar um recado que eu acho que é uma provocação importante que a gente tem que fazer. O texto do Estatuto da Família está precisando de uma lição de fazer o dever de casa. Porque, pelo jeito, homem e mulher. Então, um homem trans e uma mulher trans podem, né? Na verdade, isso, assim, depois da decisão do STF, que garantiu às pessoas homoafetivas de terem união estável, etc., isso foi uma resposta no Estatuto da Família a isso, uma resposta de cercear esses direitos civis dessas pessoas, de nós, direitos à pensão, direitos a tudo, né, tipo a herança, a plano de saúde, etc. e tal, que são direitos que nós deveríamos ter, assim, como cidadão, como pagando impostos, etc. Assim como qualquer pessoa, né. Eu acho que o reconhecimento da existência da família, ele é um reconhecimento importante porque ele gera uma série de direitos. Por exemplo, um casal, determinado membro tem acesso a plano de saúde, etc. É importante que seja extensivo ao seu parceiro ou à sua parceira. E o STF considerou, né, as uniões homoafetivas como possível de se estender esse conjunto de direitos, né? Ou seja, consolidou essa família plural. O que agora a gente está vivendo é realmente assim, um cenário de retrocesso. Olha, não vamos mais considerar. Isso... felizmente esse projeto não foi aprovado, né? Ele foi aprovado numa comissão especial, ia caminhar diretamente para o Senado, mas diversos deputados, a bancada do PSOL, a deputada Érica Cocai e outros deputados apresentaram um recurso. Ele agora ainda tem que ser aprovado no plenário da Câmara para depois caminhar para o Senado, ou seja... Como é que o senhor acha que vai ser essa discussão no plenário da Câmara? Olha, a gente tem assistido infelizmente hoje uma prática na Câmara dos Deputados que é uma prática muito autoritária. O deputado Eduardo Cunha, de uma forma muito pouco republicana, coloca em pauta projetos com os quais ele tem afinidade e impõe processos de votação muito acelerados. A gente espera que não seja assim, até porque ele está enfraquecido pelo conjunto de denúncias que estão vindo à tona, que a gente espera que, caso esse debate entre em pauta, seja precedido por uma ampla discussão na sociedade, para que a gente possa, de fato, ter a participação das diferentes visões. Até porque, né, como a gente já falou aqui, hoje no Brasil, menos da metade das famílias segue o padrão convencional da estrutura, né, heterossexual, com filhos, etc. É isso, deputada. Muito obrigada pela presença de vocês. Nosso tempo acabou. Obrigada, tá, deputado? Vamos seguir acompanhando aí, né, como é que vai ser no Congresso essas decisões. E obrigada a você aí de casa que acompanhou o nosso bate-papo de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa da TV Alerj, é só acessar o nosso site www.tvalerj.tv. Mande sugestões e opiniões para a gente também. É só escrever para papodejuventude@tvalerj.tv. A gente se encontra semana que vem com mais Papo de Juventude. TV Alerj, o canal do povo fluminense.